Shalom, shalom, irmãos. Estamos hoje no 5º dia dessa caminhada de 40 dias na Techuvá, rumo, a Yom Kippur. É um tempo, de quebrantamento, de arrependimento, de aproveitar que o Rei está no campo. Então você pode se achegar a Ele sem protocolos, se achegar ao Rei aí com as suas petições, com o seu coração quebrantado, amém? Bom, no dia de ontem nós falamos sobre que não existe Techuvá sem Cristo, sem o Mashiach. Então, quem diz que faz Techuvá, mas é um anticristo, não vai a lugar nenhum. Na verdade, essa Techuvá não existe. Esse retorno, tem uma música muito linda, não me lembro o nome, que diz que o cordão que havia se rompido entre nós e Deus, Cristo costurou. É tão lindo isso, Esse cordão que havia se rompido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, Cristo, somente Ele pôde costurar, ligar novamente esse cordão, essa conexão que havia se perdido entre nós e o nosso Pai Criador Todo-Poderoso. Então, uma Techuvá sem Cristo, sinto muito, mas não tem Techuvá sem Cristo. E hoje eu quero, e nesses próximos dias, nós vamos falar um pouco sobre as características de Cristo, porque é para Ele, É para Ele que nós temos que olhar. É o exemplo dele, é como ele viveu, como ele deixou as suas marcas aqui entre nós. E porque esse exemplo que nós temos que olhar para saber em que tipo de pessoa que ele espera que nós venhamos a nos transformar, Essa nova criação, essa nova criatura. Infelizmente, as pessoas acham que, já por influência, da nova era, do misticismo, enfim, muitos, desde crianças, são incentivadas as crianças com a fórmula mágica, a varinha mágica, tudo, infelizmente, esse sistema aí de televisão, de informação, hoje a internet, é muito utilizado para fazer uma lavagem cerebral nas crianças. E pela ignorância, eu digo ignorância, pela falta de conhecimento dos nossos pais, eles não prestavam atenção, eles somente, era lindo, tô quieta uma criança também colocando ali na frente da televisão, hoje em dia, de uma tela, de um tablet, de um celular, de um computador, e ali, infelizmente, está sendo feito um estrago muito grande na cabeça das crianças, dos jovens, que ali o misticismo vem com tudo, com aquela aparência, a bruxa é boazinha, a varinha mágica vem para fazer o bem, enfim. E nós temos que entender que o reino de Deus não tem nada a ver com misticismo desse lado que a nova era nos faz entender que porque foi muito bem colocado lá no grupo pela irmã Roberta, que nós temos que vigiar com relação a pregações, que são de forma muito sutil, parece que é evangelho, parece que procede de Deus, porque é muito sutil, mas não é nova era, dando um poder para o homem de forma sutil, como sempre, de forma que quase independente de Deus. Eles não dizem com essas palavras, mas como se nós tivéssemos todo o poder
de forma independente de Deus. Isso é uma grande mentira. Nós temos poder em Deus, com Deus, através de Cristo. Aí sim, a própria palavra diz: diga o fraco, eu sou forte. Mas por que está sendo dada essa ordem? Porque nós somos fortes por meio do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, por meio da ação de Deus, pelo sangue derramado pelo Cordeiro. Não é de outra forma, não é uma fórmula mágica, tá? Então, veja bem que o Mashiach, né, quando ele começa o seu ministério, eu acho bem interessante que ele pegou 12 homens, né, 12 discípulos, apóstolos, sendo um que era o traidor, né, estava ali, esse aí a gente praticamente não conta, né, mas pessoas do povo, pessoas na grande maioria não tinham uma cultura, um conhecimento, eram pessoas simples, né? A gente vê aí pescadores, fala bastante aí de Pedro, de João e Tiago maior, né? Que eram pescadores. Sabemos que André e Filipe já eram discípulos de João Batista. Daí depois, com um pouco mais de, vamos dizer, de cultura, né? Um pouco mais de ensino ou de uma capacidade mental melhor, estaria ali Mateus, né? Que era um publicano, um cobrador de impostos, enfim. Mas no geral, por que Cristo, né, o nosso Salvador, ele pegou homens nessa categoria? Por que ele não foi lá na sinagoga? Por que ele não foi lá no templo e já não pegou homens ali que sabiam, né, a Torá, cada vírgula, como diz a palavra, né, cada traço da Torá? Por quê? Porque é justamente isso que o Mashiach veio quebrar. Ele veio quebrar paradigmas, ele veio arrancar, né? Tentar pelo menos, né? Arrancar esse espírito de religiosidade, essas tradições legalistas humanas, né? E para te entrar numa mente que já é legalista, é muito difícil, tá? Porque ali tem fortalezas mentais demoníacas, fortalezas mentais, é como se fossem muros muito difíceis de serem derrubados. E então a gente tem que cuidar com a religiosidade, espírito de religiosidade, porque no espírito de religiosidade está o orgulho e a vaidade e a soberba, muito alicerçados nesse espírito de religiosidade. Então Cristo vem e pega 11, eu vou deixar de fora aí Judas, tá? Ele pega 11 barro, né? Barro novinho, um barro novinho para moldar, para serem moldados conforme a sua imagem e a sua semelhança, tá? Eu quero ler aqui Efésios no capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então isso fala de maturidade emocional, maturidade espiritual, tá? Então, chegar à estatura do varão perfeito. Então, Cristo, ele é o espelho na qual nós temos que olhar. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, né? Os apóstolos chamavam ele de rabi, mestre.
Então, ele veio para ensinar esse novo nascimento. O novo nascimento, como a gente estava falando lá atrás, ele não é a ideia que as pessoas têm, que você, como né, nos templos, você aceita Cristo como Senhor, o único Senhor Salvador da sua vida, e daí acontece um pirlim-pim-pim, né? E você se transforma ali mesmo, naquele momento, né? Você já sai transformado, renovado, uma nova criatura. Não é verdade. E isso acaba afastando muitas pessoas do evangelho, porque quando começam a ver que não aconteceu. Você saiu o mesmo de quando entrou. Você saiu mesmo, porque a transformação, a techuvá, ela é um processo. É isso que nós temos que entender. Não é algo que se completa assim, num estalar de dedos. E é isso que Cristo veio a ensinar. Esse modelamento da nossa estrutura. Nós somos modelados, nós somos moldados na forma de Cristo. Então, isso exige o quê? Paciência. Exige de nós observar o Mestre, aprender dele, né? Como diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. O que é conhecer na língua hebraica? Conhecer vai muito além do que você ter mais um tipo de informação ou de aprendizado. É um relacionamento de intimidade. E Cristo, ele veio trazer isso. E veja que como era difícil ele colocar isso na mentalidade das pessoas, né? Então isso, a maturidade emocional, ela exige mudança de mentalidade, conforme Romanos 12:2 fala. E isso é uma palavra que eu vou repetir aqui muito com vocês, tá? Para que vocês entendam que Romanos, o que Paulo está querendo dizer aqui. Rogo-vos, no verso 1, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Da vossa mente, a renovar a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, essa renovação da mente não é um processo fácil. Não é, porque nós temos que entender que o nosso cérebro, ele funciona com mecanismos, ou por repetição de padrões, tá? Ou por forte impacto emocional. Então, veja bem, antes de você conhecer a Cristo, quantos padrões foram repetidos na sua vida? Cada um tem uma história. Vamos pegar o exemplo novamente de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano que ele roubava, ele extorquia as pessoas. Então, no cérebro dele, para ele já era um caminho neural, né, normal. Era isso que ele fazia, né? E ele não via problema nisso, né? Chega ao ponto que a pessoa, eu não vejo problema nisso, tá tudo bem, né? Eu vi esses dias uma pessoa falando que vamos supor, um abusador, um estuprador, para ele, é isso que ele faz, ele não vê problema em fazer isso. Veja o nível, né, de como a mente